Olá pessoal, tudo bom? Se você chegou aqui nesse vídeo, é sinal que você está querendo passar num concurso público, certo? Ou quer passar um novo concurso público que já é concursado, ou você está há algum tempo tentando passar num concurso, ou está iniciando agora a sua trajetória para passar no concurso público. Em qualquer uma dessas situações, esse material vai ser indicado para você, ok? Eu vou falar então bem rapidão aqui para vocês o que consiste o método aí para você chegar aí ao teu objetivo. Então, uma breve introdução do que você vai escutar daqui para frente, do que você vai assistir aí no vídeo, ok? Então, eu fiz esse canal tão somente agora, mas é tão somente para entregar esse material. Então, estou disponibilizando o material, estou confeccionando ainda, depois vou disponibilizar. Então, faça o seguinte, não tem tempo de assistir todo o vídeo agora. Se inscreva no canal e acione as notificações para depois você conseguir voltar ao canal e entender o método com mais calma. Então, se eu estou sem tempo agora para escutar ou assistir o que eu estou te falando, ponto, faz a inscrição, depois retorna. Aí eu vou ter tempo para eu escutar, para eu assistir aí todo o material, todo o vídeo. Então, mesmo assim, eu peço que você se inscreva, porque por aqui que eu vou colocar o material que eu estou confeccionando para você receber de forma gratuita. Qual é o material? Vou disponibilizar um material aí que é dentro da área de direito administrativo. Vou colocar lá atos administrativos, são os que mais caem, uma das matérias dentro do direito, perdão, um dos assuntos dentro do direito administrativo que mais cai em concurso público aí. Então, atos administrativos, eu vou fazer uma separação de 250 questões comentadas, levando em consideração quais os autores, quais os doutrinadores, quais os juristas. O Eli Lopes de Meireles, Silvia Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, Jorge Gasparini, Carvalho Filho. Então, os melhores eu faço então um compilado. Eu arrisco em dizer, e eu não tenho menor receio em falar, que o meu material é o melhor material disponível no mercado. Por que eu estou dizendo isso para você? Por uma simples razão. Qual é a razão? Eu pego os exercícios em tópicos de direito administrativo, por exemplo, e separo questões de 30 a 50 questões por tópico. Agora eu comento, e aí destes comentários eu vou para a teoria. Então eu faço uma teoria que ela é uma teoria que eu chamo de direcionada, para evitar de você comprar um livro dessa grossura, assim, desse tamanho, 3.000 páginas ali, você lê tudo, quando estiver lá na página 50, você já não lembra na primeira página. Quando você estiver terminando o material de teoria, já passou 10 concursos aí, você não terminou. Então, por isso que você precisa de direcionamento, certo? Você precisa de estratégia, você precisa ter um bom material, perfeito? Mas o meu método é só o material? Não. O meu método é como você, como que eu posso dizer, se aperfeiçoar na matéria, de forma a você gabaritar aquela matéria. Mas como que eu vou me aperfeiçoar? Então, o método ele vai estar se moldando às suas dificuldades. Então, vamos supor que você e o seu amigo entraram no mesmo método, estão fazendo a mesma disciplina, e agora vocês dois estão em graus diferentes da disciplina. O que vai acontecer? O seu direcionamento no método vai ser um pouco diferente do direcionamento dele. Então a gente o método ele consegue identificar quais são as suas fraquezas, e em cima delas ele vai fortalecer aí o teu aprendizado, perfeito? Então ele é dessa forma. Tem 2 pilares o método. O pilar primeiro é o material, o pilar segundo é o método, como que eu faço para estudar esse material. Vandeir, eu já tenho material, eu só quero utilizar do método. É possível? Sim, é possível. Eu posso utilizar o meu material, mas eu recomendo fortemente
e faça o quê? E faça questões. Como eu vou explicar aí mais à frente, eu cheguei em 2010 aqui em Brasília, desempregado, e precisava passar num concurso urgente. O que eu fiz? Ao invés de eu sair comprando material, ao invés de eu fazer um cursinho, eu fui fazer o quê? Leitura de quem tinha passado. É muito comum, eu que já trabalhei na esplanada dos ministérios aí por diversos órgãos, é muito comum eu estar lá passando em um corredor, eu estar escutando alguém falar sobre concurso, qual é o método, qual é a forma de passar, porém aquela pessoa não passou ainda, ela é um terceirizado, nada contra, mas estou dizendo que ela não passou naquele concurso, então ela não tem aquele conhecimento de causa. Então existem muitos experts em concursos que nunca sequer passaram. É como se você fosse pedir dicas de investimento para um mendigo. Então significa dizer, se ele soubesse, ele não estaria naquela situação. Então a ideia é mais ou menos regra geral, obviamente, gente, tá? Regra geral seria dessa forma. Perfeito. O que mais? Ponto. O que eu vou te colocar mais para você aí a respeito do método? Tá. Resultados, muito importante. Vandeir, já deu resultado já? Para mim, sim. Quanto tempo? 2 meses. 2 meses eu passei no primeiro concurso, depois mais um mês eu passei no outro concurso que saíram sucessivos aí em 2010. Só você? Não. Veio meu irmão para cá depois, que ele estava num emprego mal remunerado em Curitiba, trouxe ele para cá e ele passou no concurso. Ele queria ser militar, por eu já ter sido militar também, fui oficial do Exército aí por algum tempo. E ele agora gostaria de ser, por minha influência, ser militar. Então, o que ele fez? Ele não tinha feito o nível médio e a época, lá em 2011, eu não sei se ainda isso existe, mas em 2011 eu poderia fazer o Enem. A depender da nota que você tirava lá, você conseguia tirar um certificado de conclusão do nível médio. Foi isso que ele fez. Primeiro ano ele foi estudar para sargento do Exército, depois e também oficial. Primeiro ano tinha 1.180 vagas, ele passou em 1.100 e alguns quebrados. Ele ficou muito contente, por óbvio, ter passado num concurso. Minha irmã lá do Sul também gostou muito, ligou para ele, deu os parabéns, etc. E eu falei, você não vai. Ele, como assim? Eu passei no concurso? Cara, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm em passar no concurso. Eu falei assim, não, você não vai. Por quê? Tem mais um ano, que ainda é por idade lá na SpaceX. Eu falei, você tem mais um ano que você pode ainda estudar para passar para oficial. Ao invés de você estar estudando e ficar só aí para sargento, você pode ser oficial. Aí ele falou assim, mas e se eu não passar? A minha irmã ligou lá, soube que essa notícia, ficou muito desapontada com ele, brigou, por óbvio, queria o melhor para ele. E o fato foi que eu o convenci para seguir o método, e ele seguisse religiosamente o método ia dar resultado. O que ele fez? Ele não foi. Ficou mais um ano. Resultado deste estudo. Então, o que eu estou dizendo para você? Vou abrir um parênteses. Eu não estou prometendo que muitas pessoas falam assim, passe em concurso sem mesmo estudar, passe que eu tenho um método que eu vou me levar para a cadeia, que não sei. Esqueça, isso daí não existe, você precisa estudar. O que eu estou falando para você? É esforço, mas é um esforço dirigido, um esforço direcionado, um esforço com estratégia, você vai conseguir chegar lá no seu objetivo. Agora esqueça, se você quer simplesmente pegar dicas de chute, então somente tem, eu consigo, vou passar para você, vou. Por exemplo, o FCC, você fecha a prova da FCC, porque eles têm equilíbrio. A prova do CESP é a possibilidade de chute mesmo com penalização? Sim, mas aí vai ser outros 500, que é para você aumentar 1 ou 2, 3, 4 pontos aí na tua nota geral. Não você a ser aprovado no concurso, certo? Para aprovar, não tem outro caminho a não ser o estudo. Mas o estudo tem que ser o quê? Um estudo mais inteligente possível para que você consiga a eficiência. O que é uma eficiência? Você chegar ao seu objetivo com menos esforço, com menos recursos dispendidos, por exemplo.
Perfeito? Então, esse é um outro ponto que eu queria deixar claro para você. Voltando lá na situação do meu irmão. Passou na prova agora do sargento em 25º e para oficial agora, para a AMAN, que é a escola preparatória dos cadetes, lá, SpaceX, que daí vai ficar um ano lá em Campinas, depois vai para Resende, que é Rio de Janeiro. Ela tem uma das provas mais pesadas em 3 matérias que ele não fez nível médio. As 3 matérias de exatas, que é lá Química, Física e Matemática. Ele não só passou, como também passou na primeira lista. Lá não é por colocação, é por lista de chamados. Os primeiros, primeira lista, já estão garantidos dentro das vagas, depois vão chamando outras listas a depender das desistências. Perfeito? Quem é ele? Eu não vou falar o nome por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, também não pedi autorização para ele, mas se você tiver curiosidade, quiser ir atrás, eu vou dar dica para você no que você vai encontrar. Resultado de 2011 e de 2012. Resultado de 2011 vai pegar um nome lá parecido com o meu sobrenome aí, no final da lista dos aprovados para sargento em 2011, e aí 2012 vai estar na lista lá 25º e para sargento, e depois também na primeira lista para AMAN, ok? Então você vai estar constatando aí do que eu estou falando. Teve mais aprovações? Teve inúmeras aprovações. Eu posso citar uma que me marcou bastante. Em 2013 eu tive para especialista em regulação, ministrando aula em cursinhos, eu tive 3 matérias, que era administração pública, regulação e políticas públicas. Nessas 3 matérias, eu coloquei dentro do meu material 13 das 15 questões que caíram. 13 das 15. Mas como que é possível? Novamente, por isso que eu falei, meu material melhor disponível, que eu fui lá, fiz um trabalho hercúleo, um trabalho muito, muito desgastante e muito intenso, de separar todas as questões, organizar por assunto, depois voltar para montar a teoria. Então a teoria ela fica muito direcionada às questões, e aí a prova ela vem o quê? Com questões. Normalmente a banca ela tende a ter algumas questões com probabilidade de repetição, ainda que seja um pouquinho modificada, mas o entendimento ele está ali, ok? Esse pessoal, então, dos 10 primeiros, 9 foram meus alunos. Na prova da discursiva, eu ensinei eles como que deveria ser feito, qual o esqueleto que deveria ser feito, quais os tópicos de regulação que eles deveriam levar, porque seriam um especialista em regulação, então ele teria que ter alguns tópicos importantes, como análise de política, análise de impacto regulatório, agenda pública, participação social. Então, alguns tópicos que eu fui falando para eles que era importante estar na prova deles, lá na discursiva, ainda que ele levasse um esqueleto, ainda que de repente, eventualmente, ele não soubesse ou não tivesse ali o total domínio do assunto que ia cair, com esse subterfúgio, com essa estratégia de levar um esqueleto que está voltado para a área da regulação daquele cargo, muito provavelmente ele vai ter aí, até mesmo pode enganar um examinador, do examinador olhar assim, que eu estou nos contornos do assunto e eu consigo tirar uma boa nota. Então isso aí é um outro assunto que a gente pode estar discutindo depois também. Ponto. O meu método então é mais voltado para a área da objetiva, prova objetiva, ok? Vandeira, eu preciso estudar todas as disciplinas da banca? É ideal, certo? Mas eu, lá em 2010, não tive tempo de fazer todo o material, porque cumpri todo o edital, principalmente ali para analista da defensoria, que tinha um edital muito grande lá na área de direito, caía direito militar, processual, civil, penal, processual penal. E algumas matérias, muitas dessas matérias sequer abri direito tributário, não consegui vencer o edital. Porém, as matérias que eu tinha feito, por exemplo, direito, se eu não me engano, direito constitucional tinha umas 13, administrativo umas 15, eu fui gabaritando. Direito português tinha 20 questões, eu também acertei as 20. Então, compensou a ponto de não precisar ter feito todo o cumprimento
de todas as matérias do edital. Óbvio que é importante, se você fizer conseguir, tiver tempo, por isso que eu estou trazendo esse método agora, para até final do ano aí, que vai sair mais gente. Se prepare, vai ter mais de 10 mil vagas para servidores públicos federais, certo? Esse material é só para federal, não, âmbito estadual e municipal também, então não tem problema. Beleza, o que mais que eu vou te dizer a respeito do método? São separados, então, os materiais por banca. Então, eu vou ter material disponível para o Sebrasp, que é o CESP, para a FCC, que é Carlos Chagas, FGV, Getúlio Vargas, e assim por diante, a depender do teu concurso aí, a gente pode estar fazendo algum pacote aí específico para você, ok? Que mais? Tem mais alguém que eu acho interessante, uma amiga que eu tenho aí por carinho, ela é uma pessoa muito dedicada, fez o método, fez para analista aí do Senado Federal para ganhar mais de 26 mil e também passou em terceiro lugar. Então, isso aí isso aí são, só esses fatos aí, eles demonstram que o método é realmente muito eficaz. Quem sou eu? Vamos lá. Eu sou Vandeir Luiz da Silva, Sheffield, certo? E tenho mestrado na FGV de Administração Pública e eu ganhei um título de honoris causa de doutor honoris causa por relevantes serviços aí prestados para a administração pública. Então, eu recebi esse título honroso de doutorado sem mesmo ter passado pela academia aí para 4 anos para receber esse título, ok? No serviço público aí eu já fui assessor especial, já fui coordenador geral, secretário. Atualmente eu sou secretário de administração. Estamos montando a minha equipe. Recentemente estamos reestruturando a área. Vai ter mais de 200 pessoas na minha área. Passei no concurso, como eu falei, em 2010. Eu tinha interesse, vim para Brasília para passar para, não sei se alguém conhece, que era especialista em políticas públicas e gestão governamental, por gostar muito da área de gestão. Todavia, não teve o concurso e teve para a defensoria. Para analista, ele estava lá uma formação de uma carreira, por ser algo recentemente tendo, a época, em 2013, recebeu a autonomia. Então, ele tinha uma proposta de carreira de 13 mil a 27 final. Ou seja, uma carreira que eu falei, não preciso mais me preocupar com concurso público. Aí eu comecei a atuar em outras frentes, dentre elas foi para professor de cursinho e professor depois mais dedicado aí para a Escola Nacional de Administração Pública, na qual eu fui para professor de servidores. Além de professor de servidores, eu fui também professor do curso de formação para novos para novos professores, novos formadores de servidores. Além disso, atuei também lá na área de logística, como no programa de líderes na logística pública, na qual servidores públicos que estavam assumindo cargos à época lá, que era nível 4, 5 e 6 no Poder Executivo Federal, deveria passar por esse curso de formação de 120 horas, e eu fui um dos professores lá também, junto com renomados autores, inclusive mundiais. Teve um lá que era o Barcelay. Ele é renome da administração pública mundial e ele é de Oxford, lá da Inglaterra. Então, essa seria uma breve explanação sobre a minha pessoa. Qual é a sua dificuldade? Qual é a dificuldade da maioria das pessoas que estão tentando passar num concurso público? Primeiro, é a alta concorrência. Então, existe um número limitado de vagas e é comum aí as pessoas se sentir pressionadas aí por causa da quantidade de concorrentes, ok? O que mais? Uma carga de estudo grande, certo? Pressão psicológica. Então, essas situações aí, elas podem ser superadas através do método específico. Ponto. Vandeir, eu tenho TDAH. Esqueça, todo mundo tem TDAH. Nosso cérebro, ele é seletivo. Então, você só vai prestar atenção no que te interessa, ok? Se concurso público, a matéria te interessa, a maioria das pessoas no início não, porque é ruim estudar, entre aspas. Para quem não está acostumado, aquilo pode ser um desafio muito forte, certo? Então, por isso que o meu método, eu coloco alguns materiais que tornam o teu aprendizado não só efetivo, mas também mais prazeroso, perfeito? Então, eu coloco lá a teoria,
A teoria, como eu falei, eu saio, então eu vou ter disponibilizar, vou te deixar aí, como eu já falei, eu vou deixar para vocês disponível. Então, estou separando o material, estou terminando depois, por isso que eu falo. Se inscreva no canal, esse canal vai ser eu acabei de criar ele, eu vou colocar aí para os links depois para você ter acesso a esses materiais para você verificar se esse método funciona para você, se tem sentido. Não tendo sentido, você pode simplesmente ignorar. Então, é importante isso. Então, estou te dando gratuitamente. Então, você não vai precisar ficar me passando o teu e-mail, passando lá teu número de telefone, nada, certo? Gostei do método, gostei do material, eu acho que me identifico com isso. Porque cada um tem uma forma de estudar, cada um tem um jeito, uma maneira, se identifica com determinada metodologia. Então, é por isso que eu estou deixando você bem à vontade com relação a isso. Opa, gostei, me interessei, vou deixar um link também aí depois, na sequência aí, quando estiver preparado, um link para você entrar no grupo do WhatsApp, porque por lá eu vou colocar lá alguma promoção para quem assistiu esse vídeo, vai ter alguma promoção especial ali para ter um desconto, certo? Um desconto para você estar aí entrando no método. O método vai ser o quanto? Vai ser menos de R$1.000, certo? Vai ser menos de R$1.000. Vai ser e para tentar, entre aspas, socializar aí o método, eu vou colocar várias faixas de distintos valores para que você consiga, alguns como eu gosto de estudar muito sozinho, muito autodidata, eu vou pegar um método e vou aplicar eu mesmo, saio correndo, faço minhas coisas, estou mais avançado, faço dessa forma. Ou não, eu sou uma pessoa desorganizada, eu preciso que tenha alguém pegando na minha mão, então vou pegar tua mão semanalmente, vou te passar material e você vai ter que estar cumprindo com aquele material as etapas. Então você escolhe lá, por exemplo, uma área administrativa, área policial, área jurídica, depende aí que você quiser, a gente separa o material para você nesse sentido. Ou você usa o seu próprio material e só faço um cronograma de estudo e eu faço a aplicação do meu método e você vai me entregando parcialmente esse conteúdo aí por semana, eu vou estar acompanhando com você. Perfeito? Mas eu tenho vou fazer várias faixas, como eu falei ali, de valores para que você tenha condições de entrar nesse método. A primeira delas é o quê? Só a disponibilização do material. Então, entrega o material, você por conta própria faz aí, dá resultado, dá muito resultado. Vandeira, eu não tenho tempo, eu gosto de ser cobrado, eu preciso que esteja me acompanhando, me orientando, mas eu não quero uma orientação individual, porque aí vai te tomar muito teu tempo e o recurso, como ele é escasso, o recurso tempo ele é escasso, então acaba sendo mais oneroso para vocês tendo um método e você lá com 2 horas na semana para você, exclusivamente para você tirar suas dúvidas, para você trazer seus anseios, as suas necessidades, etc, etc, etc. Eu vou fazer outros grupos maiores, de 100 pessoas, de 50 pessoas, de 20 pessoas, de 10 pessoas, de 1 pessoa, certo? Então, vou fazer diferentes para que você esteja num desses grupos, você consiga entrar no método e não vai ser por falta de recurso financeiro, certo? Lembre-se que o Benjamin Franklin falou uma certa vez, ele falou assim, se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Então, eu vou investir, então invista certo, invista uma única vez, tá? Então, seria isso. O que mais que eu precisava falar para vocês? Qual o material que eu vou disponibilizar para vocês? Como eu já falei mais ou menos, eu vou ter o e-book das questões comentadas, o e-book da teoria, agora eu vou ter as videoaulas da teoria, vou ter uma teoria, que eu vou chamar de uma teoria lúdica, na qual eu vou bolar uma história que vai estar contando uma historinha, vai estar contando ali de forma análoga aquele conceito, aquela teoria, para você melhor gravar
nosso cérebro, então, às vezes ele precisa concatenizar ideias, precisa associar uma ideia uma na outra. Então, um filme, por isso que você grava muito mais um filme do que uma teoria. Então, a ideia é fazer uma narrativa em forma de uma história, para que essa história você lembre, ou seja, uma ferramenta adicional para que você consiga lembrar dela. O que mais? Vou fazer uma outra história, uma narrativa entre professor e aluno conversando da mesma teoria. Então, a teoria, o professor vai estar falando, o aluno vai estar perguntando, vai ratificar, vai retificar a informação e assim vai avançando naquele tópico para você também ter essa ferramenta adicional para que ela consiga otimizar ainda mais o teu estudo e o teu tempo. E além disso, esses materiais que são em vídeo, vou colocar em MP3 para você aproveitar o teu tempo lá do deslocamento da tua casa, por exemplo, no trânsito. Então, estou lá no carro, metrô, ônibus, e não interessa, você vai estar otimizando lá o teu tempo, tá escutando esse material também. Ok, pessoal? Bem, seria isso. Então, obrigado pela atenção. Qualquer coisa, coloque comentários abaixo aí que eu vou ter o prazer de estar respondendo a todos. Ok? Então, um grande abraço, até a próxima.